Olá, sou o professor Jorge Amaral Pereira, sou formado em Pedagogia, sou formado em História, sou professor da Educação Básica e ao longo da minha trajetória também fiz meu mestrado em Educação e Ensino pela UES e fiz meu doutorado em Educação pela Unesp, na Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a relação entre ensino médio e educação profissional no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao nosso debate. Recorremos à nossa pesquisa que resultou na tese de doutorado, Educação Profissional e Ensino Médio no Brasil, meandros, contradições e descaminho das propostas de integração no Ceará. A nossa pesquisa também foi publicizada na forma de livro, em e-book, disponível aí de domínio público, onde pode ser acessada através do título Educação Profissional, Ensino Médio e Crise do Capitalismo Contemporâneo no Brasil. Então, para abordar essa temática, a gente precisa entender que a relação entre educação profissional e ensino médio, a partir das políticas públicas e das reformas educacionais, trata especificamente da relação entre a última etapa da educação básica e uma modalidade da educação que é a educação profissional. Então, o ensino médio é uma etapa importante na formação de uma pessoa jovem, adulta, e na moldura da crise do capitalismo contemporâneo, essa última fase da educação, ela coloca muitos pontos de incerteza para a juventude, principalmente da classe trabalhadora, qual seja as incertezas das possibilidades de continuar os estudos após o ensino médio, a continuidade desses estudos, possivelmente nos cursos nas universidades. Portanto, o acesso ao ensino superior é incerto, apesar das políticas já terem avançado na expansão da educação superior. Claro que não temos como dar de conta do debate, do nível e da qualidade desses cursos no ensino superior a partir dessa expansão precarizada que se dá nos cursos e nas faculdades privadas no país. Porém, nosso foco específico é debater e abordar a natureza da relação entre educação profissional e ensino médio, onde, para muitos jovens, essas incertezas vão se concretizar apenas com a conclusão do ensino médio e sendo direcionados para o mercado de trabalho. Portanto, as possibilidades de continuidades do estudo para a classe trabalhadora se transformam, na verdade, numa necessidade precoce de antecipar sua inserção no mercado de trabalho. Então, a maioria da juventude brasileira, por isso, é impelida a abandonar os estudos e se dedicar ao também incerto emprego no mercado de trabalho, numa sociedade onde o desemprego se transformou numa característica crônica das relações socioeconômicas. Então, na superfície dessa relação entre educação profissional e ensino médio, nós trazemos essa questão da ambiguidade sobre a finalidade dessa última etapa da educação básica, sobretudo aquela que se dedica ao ensino médio, uma vez que essa fase teria como função principal, por um lado, treinar os jovens trabalhadores, estudantes para o ensino superior e, por outro, para as oscilações do emprego e desemprego do mercado de trabalho brasileiro, inserido pela própria dinâmica social da nossa economia capitalista. Diante das circunstâncias históricas das reformas educacionais nos anos 90, a educação profissional não passou ilesa das reformas neoliberais implantadas nos governos que assumiram o Estado brasileiro na década de 90 e no início dos anos 2000. Portanto, essa reforma realizada via decretos, trouxe a muitos debates sobre a correlação de forças políticas que ocupa o campo educacional. Entre elas é a regulamentação da LDB através do decreto 2208 do governo Fernando Henrique Cardoso. A implantação e a sanção desse dispositivo como mecanismo de reformar a educação profissional
para muitos teóricos do campo progressista, se colocou como uma estratégia de evitar o debate democrático com as forças progressistas, ao mesmo tempo que garantia os interesses privados na área da educação profissional. Portanto, esse é um dos dispositivos mais criticados naquele momento da conjuntura e da correlação de forças no cenário educacional brasileiro. O segundo momento é que a vitória de Lula fortalece ou indica mudanças no cenário para que esses intelectuais que criticaram a forma como a educação profissional foi regulamentada através de um decreto, por sua vez, buscava a revogação do mesmo para a implantação de uma nova legislação. E um dos interesses mais proeminentes desse grupo era recuperar o debate que se deu na perspectiva da LDB, de 1988 a 1996. Onde as propostas do professor Saviani eram defendidas e incorporadas muitas sugestões consultadas à população. Elas propuseram uma educação, um ensino médio que superasse a dualidade educacional. Porém, o que se viu não foi uma legislação com amplo alcance de debate, visando a democratização do debate público. Ela ocorreu também na forma de decreto, sob o número 5.154 de 2004. Então, mesmo que a proposta do Saviani tivesse prosperado na LDB de 1996, não teríamos certeza se ele alcançaria a problemática da dualidade educacional. Embora seja inspirada no conceito de politecnia, não se assegura numa sociedade, numa economia de mercado e numa sociedade capitalista que essa proposta da politecnia superaria numa economia de mercado e com tantos interesses privados em jogo, se ela conseguiria atingir o seu objetivo inicial. Portanto, havia também um outro grupo que defendia uma escola unitária e não uma escola baseada na politecnia. Então, esses grupos, eles participaram do debate teórico-político, porém, na tentativa de revogar o decreto 2.208, o decreto 5.154 não revoga completamente seu conteúdo. Pelo contrário, incorpora esse conteúdo ao novo dispositivo que regulamentaria a LDB. Portanto, mantendo as contradições, as separações e surgindo novas dicotomias. Então, para a gente analisar essa nova configuração da relação entre educação profissional e ensino médio no Brasil, tivemos que recorrer a uma abordagem através do método marxista ontohistórico, ou seja, aquele que busca investigar as raízes, a gênese da relação trabalho-educação, observando a historicidade do método marxista, observando também a materialidade das relações de produção e os aspectos dialéticos da luta de classes, do trabalho assalariado, da luta pela uma escola que seja antítese, oposição à escola de formação profissionalizante. Portanto, que superaria esse ensino profissionalizante unilateral. Porque, na nossa abordagem de pesquisa, nós levantamos a hipótese que a dualidade educacional não seria superada numa sociedade capitalista. Porque, historicamente, a dualidade surgiu na educação através de dois elementos primordiais para uma sociedade de classes, que é o surgimento da propriedade privada dos meios de produção e da divisão trabalho manual e trabalho intelectual. Então, se a gente comparar modelos, tipos de sociedades e modos de produções distintos que surgiram quando ainda haviam muitos grupos, muitas sociedades que, na antiguidade,
que se organizavam coletivamente com os meios de produção pertencentes a toda a comunidade, comparado ao modelo de produção escravista que surgiu aqui, vamos exemplificar, com a Grécia, na Grécia e na Roma antigas, a coletividade dos meios de produção nas sociedades anteriores e nas sociedades que tinham essa característica do coletivismo, né, dos meios de produção, não tinham necessidade de uma bifurcação, ou seja, uma dualidade, uma educação dupla para grupos que se relacionavam e se integravam através dos processos educativos, onde as próprias relações cotidianas, as interações sociais, a transmissão do saber apreendido historicamente não pertencia a um grupo específico. Enquanto nas sociedades onde a propriedade privada e a divisão trabalho manual, trabalho intelectual se concretizou, essas divisões gerou uma dupla educação, ou seja, uma bifurcação no complexo da educação. Um segundo ponto é que dentro desse complexo da educação surge uma organização, uma instituição que vai ser responsável pela socialização dos saberes sistematizados, saberes acumulados através da divisão trabalho manual, trabalho intelectual. Então, através dessa divisão, dessa dualidade entre a educação no sentido lato, ou seja, no sentido amplo, e uma educação sistematizada no sentido restrito e direcionado a uma classe que detinham o poder de governança na sociedade e que o seu poder tanto era político como ele era econômico, pois essa classe detinha os meios de produção, portanto são as classes proprietárias. Então os filhos dessas classes proprietárias podiam ter acesso à escola porque não estavam vinculados ao trabalho manual diretamente e seus afazeres diários. Portanto, essa é uma escola distinta da educação lato. A escola, dentro de uma bifurcação da educação lato e estrita, vai sistematizar, organizar o currículo e transmitir os saberes às novas gerações a partir de uma perspectiva que essas gerações se tornassem governantes, dirigentes da sociedade. Então, numa clara divisão de sociedade de classes, surgia a dualidade educacional. Então, a dualidade que aqui tratamos é uma dualidade que está ontologicamente ligada a uma sociedade de classes, onde existem como fundamento a propriedade privada e a divisão trabalho manual e trabalho intelectual. Aí, tratando da educação estrita, ou seja, do saber sistematizado, durante todo o período da educação no Ocidente Europeu, após a queda do Império Romano, o que sucede à sociedade greco-romana é a sociedade medieval ou uma sociedade feudal, onde estavam divididos em estamentos muito claros, né? A nobreza, o clero e os servos, ou seja, os trabalhadores de maneira geral. E nesse período, durante principalmente as transformações entre os séculos 9 e 11, o saber sistematizado, as escolas vinculadas à igreja, ao poder religioso, começam a surgir as universidades. E esse saber sistematizado vai aos poucos recuperando as características greco-romanas. Mas até então, essa dualidade continuava existindo, porque a educação como um todo, ela continuava existindo para os servos, para os trabalhadores, para aqueles que tinham alguns ofícios específicos, né, de artesanato, de carpintaria, né, de construção, né? Então, esses saberes pertencentes a esses ofícios não eram transmitidos via aparelho escolar. Eles eram transmitidos no próprio cotidiano. Então, em todo o período medieval do Ocidente Europeu, não havia uma necessidade que a classe trabalhadora fosse educada especificamente na escola. Portanto, a dualidade permaneceu educação lato, ampla, no sentido geral, para as classes não proprietárias, os servos, né?
e aqueles que precisavam ou requeriam de um saber mais sistematizado e mais aprofundado, como classe dirigentes, né? Que dirigia, que administrava as relações sociais, que tomava as decisões, ou seja, relações de poder e relações culturais. Uma nova transformação a gente vai ver, né, durante todo o período em que o capitalismo vai se organizando, até que a Revolução Industrial põe em evidência uma nova conjuntura e uma nova reestruturação na organização da sociedade contemporânea. Ou seja, as revoluções burguesas, tanto na Inglaterra quanto na França, que depois se espalham para o restante da Europa, quanto a Revolução Industrial. A industrialização da produção faz com que a burguesia se consolide como uma classe e uma classe distinta de um novo outro protagonista que surgia nas relações socioeconômicas, que era o proletariado. Portanto, o capitalismo tinha uma clara divisão de classes, e com uma clara divisão de classes baseada na divisão trabalho manual, trabalho intelectual e na propriedade privada dos meios de produção, voltados, é claro, para o mercado, a economia de mercado, e voltado também para a produção do lucro. Mais uma vez, nós tínhamos ali os fundamentos de uma sociedade burguesa e de uma economia de mecanismos privados, né, de relações privadas ocorrendo entre as classes sociais, buscando sua subsistência na configuração do que foi após a Revolução Industrial e as revoluções burguesas. Nesse sentido, a educação profissional passou a ser uma exigência, porque a introdução sempre de novas máquinas, ou seja, novas tecnologias no meio de produção, esse trabalhador, ele requeria de um determinado treinamento para se tornar ali como se fosse uma engrenagem do processo produtivo, como uma peça dessa engrenagem, como a máquina, ou seja, como um autômato, que é o que diz o Karl Marx no livro O Capital. E esse autômato era parte dessa engrenagem. Então, isso criava uma nova necessidade também de educativo, no sentido restrito, ou seja, no sentido de que esse trabalhador precisava ser treinado, precisava ser instruído do ponto de vista da introdução do maquinário, das novas tecnologias produtivas da Revolução Industrial. Por outro lado, a Revolução Francesa colocava fim às relações que permeavam a sociedade europeia naquele período, que eram relações baseadas ainda no feudalismo. Portanto, a necessidade burguesa de que os governantes não direcionassem mais a sua representatividade através da terra, e sim através da economia de mercado, das relações de produção voltadas para o mercado, para o lucro. Então, essa burguesia também precisava de novos mecanismos ideológicos para adquirir o consentimento de governança nessa sociedade de luta de classes que surgia principalmente após a Revolução Francesa. Para isso, o conceito de súdito tinha que ser convertido em um conceito de cidadania. E para desenvolver a cidadania, era preciso conceber direitos e deveres para amplos setores da sociedade. Ou seja, a nova sociedade teria que fornecer também uma instrução política, ideológica, para os demais grupos da sociedade. Para sustentar a nossa hipótese que não é uma nova dualidade que está surgindo durante esse período das revoluções burguesa e da revolução industrial nos meios de produção, nós entendemos que não há uma nova bifurcação na educação, e sim uma bifurcação de um setor que já estava dividido, que no caso já estava dividido em educação lato e educação estrita, onde a escola é a instituição que representa esse saber restrito, essa educação sistematizada. Portanto, nesse novo sentido, foi a própria educação estrita que se dividiu no ensino propedêutico e no ensino profissionalizante. Então, a nossa hipótese é que não é uma nova dualidade, e sim uma dicotomia, ou seja, um ramo que já estava dividido se divide novamente agora com uma nova configuração, ou seja, uma nova dicotomia. Nós já temos aqui a análise que nós podemos apontar
que o ensino propedêutico estava agora direcionado para esse grupo da elite, direcionada aos cargos de administração do Estado ou cargos de poder e os cargos executivos da economia de mercado capitalista, dinamizadas pela Revolução Industrial. Ou seja, tanto a divisão do trabalho, que era no período escravista, no período medieval, menos complexa, agora com a divisão social do trabalho e as várias ramificações da divisão do trabalho, novas especializações que vão surgindo durante esse processo de revolucionamento constante dos meios de produção, a introdução constante de novas tecnologias que revolucionam esses meios de produção, também criam outras necessidades. Portanto, essa divisão, embora fosse um pouco mais simples, mas ela continua existindo, trabalho manual, trabalho intelectual, vamos dizer que os trabalhadores, para a administração desses cargos do Estado e para o trabalho, a operação das máquinas e demais trabalhos que exigiam maior rigor físico, se configuravam e geravam essa dicotomia e essa necessidade de uma escola que diferenciasse a preparação dos filhos das classes proprietárias dos meios de produção, aqui chamadas de burguesia, fossem direcionados ou tivessem as possibilidades muito maiores de se tornarem dirigentes, executivos ou pensadoras no sentido de pensar as novas relações da sociedade capitalista. Enquanto a própria burguesia, no início da revolução, das primeiras fases da Revolução Industrial, assumia o ensino profissional para os trabalhadores, na medida que a Revolução Burguesa, no viés da Revolução Francesa, consolidava que era necessário uma transição de que o terceiro estado transitasse de súdito para cidadão, era necessário também ampliar, no contexto da luta de classes, as reivindicações e incorporar essas reivindicações da classe trabalhadora como direitos políticos de participação e tomada nas decisões das relações de poder, ou seja, nas representatividades do que seria a democracia burguesa. Então, para isso, o conceito de cidadania era o conceito defendido da Revolução Francesa, ampliada para toda a Europa em todo o século XIX. Mas essa luta de classes, é claro que vai gerar também a oposição a essas ideias de uma educação de ensino profissionalizante, ainda configurando ainda mais unilaterais. Então, o debate dos intelectuais e representantes sindicais e de partidos da classe trabalhadora defendiam em oposição outras propostas que não fosse a uma educação unilateral. Portanto, nas palavras de Gramsci, após a Segunda Revolução Industrial, onde uma nova fase do capitalismo se consolidou no início do século XX, as relações de produção no meio eram fordistas, e incorporava a administração científica do trabalho, ou seja, as ideias de Taylor. Portanto, Gramsci entende que esse trabalhador adestrado nessas escolas de ensino profissional era uma questão para a burguesia de treinar o gorila, ou seja, de fazer o gorila amestrado, aquele que apenas iria fazer tarefas repetitivas. Então, os cursos, a formação dos trabalhadores seriam voltadas para transformá-los em gorilas amestrados. Isso era uma crítica que o Gramsci fazia àquele tipo de escola que distinguia a classe que tinha acesso a uma escola com um currículo e com um ensino propedêutico, que dava acesso ao conhecimento científico geral, ao conhecimento das relações sociais e econômicas e aos conhecimentos, aos avanços científicos da área produtiva. Por outro lado, os cursos, as escolas de ensino profissionalizante seriam, para Gramsci, adestradoras desse gorila. Portanto, Gramsci vai propor a escola unitária, ou seja, em antítese, em oposição a esse ensino dicotômico, dividido. Então, Gramsci propunha
uma experiência, um tipo de escola chamada de escola única, né? Uma escola que unificasse o saber e o fazer, ou seja, mãos e mente, né? E para o Marx, a formação do ser humano em todos os sentidos, né? Ou seja, uma educação em todos os sentidos é uma educação omnilateral, ou seja, uma educação em oposição a uma educação unilateral. Então, lendo os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, no Manifesto do Partido Comunista e no Crítica ao Programa de Gotha, Marx vai delinear algumas ideias sobre uma proposta de educação para os trabalhadores. E essas propostas do Marx, elas vão sendo debatidas no finalzinho do século XIX e tomam maior corpo, maior evidência, né, após a Revolução Russa, como que era chamada de politecnia, né, que seria uma proposta para unificar e superar também esse ensino esse ensino dicotômico, né? Essa escola dividida, formando classes distintas, né? Então isso vai ser uma experiência também da União Soviética nas pedagogias socialistas. Então, tanto essa proposta vai se erguer as análises teóricas do Gramsci, a escola unitária, como a politecnia na experiência das pedagogias socialistas, como ideias propostas para superar a dicotomia entre ensino profissional e ensino propedêutico. Agora, trazendo esse debate da relação entre dualidade e dicotomia, que nós montamos assim um cenário mais panorâmico, trazendo para o cenário brasileiro, para a historicidade da educação no Brasil, a dualidade também estava presente. A sociedade que se ergue aqui após a chegada dos europeus em 1500, ou seja, de um período chamado, na história do Brasil, de Brasil Colônia, a educação jesuítica, né, ela não tinha uma proposta que não fosse uma escola para formar, instruir de forma muito básica os colonos daquele período. É tanto que, para continuar os estudos no ensino superior, era necessário que esses filhos dos colonos fossem continuar os estudos em Portugal. Portanto, durante muito tempo, esse debate da dualidade, que muitos autores seguem nesse sentido, né, da persistente dualidade educacional, que resulta numa desigualdade social ainda mais profunda, com as mudanças políticas no século XIX, o Brasil se emancipando e a organização do ensino se tornando atribuição do Estado, né? Essa relação entre dualidade e dicotomia que analisamos no nosso trabalho, ela é um pouco diferente da análise corrente, principalmente de Luiz Antônio Cunha, né, da Manfredi, do Frigoto, da Cássia Quenzer, Marise Ramos, autores que analisam esse debate, essa relação trabalho-educação no Brasil. Mas nós analisamos, mais uma vez, né, que o surgimento das escolas europeias no final do século XIX e o Estado assumindo cada vez mais a oferta do ensino de forma geral para os cidadãos, né, no conceito de república, no conceito de cidadania que as ideias burguesas traziam no final do século XIX, então seguia mais ou menos essa linha de dicotomia, ou seja, escolas de artífices, escolas profissionais para uma camada da sociedade, e na sociedade brasileira a escola, após ali no finalzinho do século XIX, após a República, não foi massificada, não foi universalizada, né? De uma maneira assim, de falar de uma educação muito restrita, ainda era mais restrita nos períodos do século XVIII, XIX e XX na educação brasileira. Então, para não aprofundar os elementos do debate histórico, né, apenas para evidenciar que há uma análise da dualidade, da histórica dualidade, né, nas obras de Romanelli, nas obras de Luiz Antônio Cunha, né, de Cássia Quenzer, Frigoto, durante toda a trajetória histórica da educação brasileira, vamos avançar na medida que a República é implantada no Brasil e o ensino profissionalizante, na medida que o Brasil se industrializava,
no pós-Primeira Guerra, na década de 30, na era Vargas, né, nas reformas educativas da década de 30. Então, a bifurcação, né, a dicotomia se torna ainda mais evidente nas reformas do governo Vargas, né, onde os cursos profissionalizantes, a criação do Sistema S, né, os dirigentes, né, buscando ali estabelecer o perfil de trabalhador que se queria para aquele momento de industrialização brasileira na década de 30, né? Uma industrialização dependente do Estado, dependente do capital estatal, com uma participação dos setores privados, porém ainda muito vinculada à dependência do Estado. Então o governo Vargas regulamenta, né? Aprofunda ainda mais essa dicotomia entre ensino profissionalizante e ensino propedêutico, né? Criando as escolas, os cursos especiais de formação profissional no nível médio. Então, no Brasil, essa relação entre educação profissional e ensino médio, após a década de 40, ela se torna ainda mais evidente essa bifurcação, ou seja, esses tipos distintos de ensino, de oferta de ensino nas instituições escolares, né? Então, na década de 50, 60 e 70, o que chamamos de contra-revolução, a partir das análises de Florestan Fernandes, né, há que se efetivar ainda mais e se aprofundar esse debate que há entre os teóricos, né, do campo educativo e da relação entre trabalho e educação, entre ensino profissional e ensino médio, se aprofundam ainda mais, né, nesse período das décadas de 60 e 70, principalmente após o golpe de 1964, né, onde os setores privados, dependentes do Estado, onde o público é sempre forçado a estar a serviço do setor privado, né, socorrê-lo na medida que passa por crises. E durante a ditadura civil, empresarial, militar, após 1964, né, até a Constituição de 88, prevalece essa divisão, essa dicotomia educacional. Então, naquele momento, tanto na década de 40 quanto na década de 60, os contornos dessa divisão de escolas distintas para os trabalhadores e para aqueles possíveis dirigentes, governantes ou habilitados para continuarem seus estudos superiores, ficava ainda mais claro na sociedade, porque passou a ser chamado, na década de 40, de ensino primário e ensino secundário. E essa associação, essa relação do ensino secundário com os cursos profissionalizantes, né, ganhou contornos mais claros. E na década de 70, né, com a LDB 5692, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Regime Militar, ela vai criar uma nomenclatura identificando os níveis de ensino da educação escolar, ou seja, da instituição de educação responsável pela transmissão do saber. Sendo que no ensino de segundo grau, que corresponde ao atual ensino médio e ao antigo ensino secundário, ele vai ser compulsoriamente profissionalizante. Isso é uma política que vai implantar a compulsoriedade do ensino profissionalizante no nível do segundo grau. Só que o resultado dessa política educacional, que aprofundava ainda mais essa dicotomia, não foi nada bem recebido pelas classes que apoiavam o regime militar e reivindicavam ali uma mudança nessa relação. Portanto, o movimento que as classes dirigentes fazem diante da compulsoriedade do ensino profissionalizante no segundo grau foi procurar o setor privado, fortalecer, dirigir seus filhos para as escolas privadas, onde essas manteriam um conteúdo, um ensino muito mais propedêutico, muito mais voltado à continuidade dos estudos desses jovens, né, filhos das classes mais, vamos dizer assim, dominantes, enriquecidas na sociedade, enquanto os jovens trabalhadores não tinham outra alternativa a não ser compulsoriamente cursar o ensino de segundo grau
e ter ali um curso profissionalizante, com pouquíssimas possibilidades de buscar o ensino superior. Então, naquele momento, a relação política entre educação profissional e ensino médio estava muito clara, né? E que escolas distintas e currículos distintos e essa dicotomia público ou privado ganhou novos contornos também na divisão educacional, ou seja, se aprofundou e ampliou, onde a escola privada vai após a década de 70, né, ao longo dos anos 80 e 90, na medida que essas políticas não respondiam às necessidades dessas classes dirigentes, eles vão cada vez mais procurar o setor privado, onde vai possibilitar o acesso a um currículo e a um ensino mais afeito aos seus interesses, ou seja, um ensino mais propedêutico. Enquanto para a educação pública, de maneira geral, os jovens da classe trabalhadora, uma pequena parcela teria a possibilidade de continuar o acesso ao ensino superior. Portanto, essa relação entre ensino médio e educação profissional na década de 70 e 80 vai se desdobrar no debate também entre ensino público e ensino privado. A qualidade do ensino público, que era um ensino compulsório até 1982, quando veio uma nova lei do próprio regime militar, já que perdeu força a compulsoriedade e havia muitas críticas, tanto da elite quanto dos setores que lutavam contra o regime militar na esfera educativa. Então, essa compulsoriedade perdeu força ao longo dos anos 80, na medida também que a ditadura civil-militar não tinha muito espaço mais para propor novas políticas públicas educacionais. Então, diante da mudança, né, do novo cenário interno e externo, primeiro, no cenário externo, uma crise estrutural do capital advinda ali na sua gênese desde os anos 1970, né? Na teoria marxista, a gente aborda, né, que as crises do capitalismo são crises cíclicas, mas, seguindo ali que a análise de Steve Mesarius, a partir da década de 60, o capital inicia uma fase descendente, ou seja, onde o espaço de expansão de novos mercados, né, de criação de novos nichos de mercados, ele se torna cada vez mais complicado de se concretizar. Portanto, o capital se volta para uma fase agora de destrutividade, ou seja, de consequências ainda mais dramáticas para a sociabilidade humana. Diante disso, né, os países centrais do capitalismo põem em marcha, né, medidas de reestruturação produtiva e medidas também de reestruturação ideológica. E essas medidas de reestruturação produtiva, com a incorporação das tecnologias e do ideário toyotista em substituição ao modelo fordista de produção, nós vamos ter também no campo político, né, um direcionamento, uma reestruturação, uma reorganização do papel do Estado, né, onde o welfare state, o Estado de bem-estar social, vai perder força e os neoliberais, aqueles que defendem um papel menor do Estado nas relações econômicas, nas relações de mercado, regulamentando e garantindo direitos à classe trabalhadora, que era característica do Estado de bem-estar social, isso nos países centrais do capitalismo, com algumas nuances na periferia, claro, né? Mas a ideia agora eram as reformas neoliberais, um Estado mínimo para a classe trabalhadora e um mercado de capitais e de que ampliasse ali e recuperasse os lucros para as classes empresariais, financeira, monopolista, oligopolista. Portanto, a década de 90 no Brasil vai se configurar um cenário interno e externo, né? Que é aquilo que o Florestan Fernandes analisa como uma burguesia que se forma no Brasil dependente do capital externo e associada a esse capital externo para manter, né, a sua posição de controle da sociedade brasileira e do debate democrático. Por essas vias, autores como Antônio Carlos Mazeu, Anderson Del, né, vão defender que a institucionalidade é a forma como a burguesia vai garantir o controle ideológico, o controle político e o controle econômico, mantendo o status quo dominante na sociedade brasileira. Ou seja, as pautas democráticas que serão incorporadas serão via institucional, só que uma institucionalidade controlada
pelos mecanismos, né, e pelos acordos políticos, os blocos históricos, né, aqueles blocos que se formam para concorrer e assumir a governança do Estado brasileiro. Portanto, nesse sentido, o Anderson Del e o Mazeu entendem que, historicamente, a burguesia brasileira ela prefere um regime, uma institucionalidade autocrática, né? Ou seja, com poucos espaços democráticos, pouco abertura para que as reivindicações das classes populares cheguem efetivamente e consigam mobilizar e transformar a sociedade brasileira. Portanto, esse debate é importante porque, mesmo com a Constituição de 88, né, e com a abertura do regime, né, o fim dos governos militares e agora um novo momento, ou seja, de uma democracia eleitoral baseada no sufrágio universal do voto, né, mesmo assim, a burguesia consegue institucionalmente se estabelecer e se sobressair no debate público através do controle da institucionalidade. Então, para esses autores, no meu entendimento, isso é a consolidação da autocracia burguesa na esfera do Estado. Então, mesmo que a gente promova amplos debates públicos, o Estado ainda não atenderia, né, as reivindicações da classe trabalhadora e dos representantes dos partidos políticos, os sindicatos que os representam. Nesse sentido, a correlação de forças pode mudar essa dinâmica do Estado, né? Mas não foi o que ocorreu na década de 90 com as reformas neoliberais. Os governantes, né, principalmente o governo Collor, implanta as políticas neoliberais, dependente economicamente do imperialismo e das agências internacionais multilaterais, e esses mecanismos irão servir como a base econômica para a implantação das reformas neoliberais. No campo educacional, essas reformas neoliberais não abrirão muito espaço para o debate. Os governos de Fernando Henrique Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso não conseguiram avançar numa pauta em que o debate da educação, que vinha se construindo desde 1988 para culminar na LDB de 1996, mesmo assim ela não consegue estabelecer a democracia plena para que pudesse a classe trabalhadora conseguir concretizar suas reivindicações e suas necessidades sociais. Pelo contrário, a implantação de um Estado mínimo reduz ainda mais o poder de reivindicação da classe trabalhadora. E é o que vai acontecer nas manobras que culminaram no Decreto 2208. A LDB deixa um texto ambíguo sobre a relação entre educação profissional e ensino médio, onde vai textualmente ser escrito da seguinte forma: a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino médio regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Ou seja, o Decreto 2208 vai implantar uma medida, um dispositivo que impede que a proposta que vinha sendo discutida agora retornamos àquele debate inicial, né, sobre politecnia e escola unitária e a escola dos interesses privatistas, né, dos setores privados, que era que a educação profissional fosse ofertada pelas instituições patronais, né? O Sistema S, principalmente, historicamente, é aquele que mais ocupa esse espaço. E em 1997, diante da subordinação ao consenso de Washington e às reformas neoliberais, o debate foi embarreirado e o dispositivo 2208, um decreto presidencial, impossibilitou que efetivasse o que vinha sendo construído, né, no debate político-educacional antes da LDB de 1996, que era uma escola baseada no conceito de politecnia, onde unificaria, superaria a possível dualidade defendida por esses autores que criticaram o decreto 2208. Portanto, aqui nós vamos avançar um pouco nesse debate, né, do decreto 2208, porque ele impedia que o ensino médio tivesse uma relação com o ensino profissional. Portanto, era uma separação entre ensino médio e ensino profissionalizante. O ensino médio regular seriam
ofertados pelas escolas estaduais, em nível estadual, e o ensino profissional seria feito em cursos concomitantes ou subsequentes, ou seja, aqui a matrícula não seria na mesma escola. O estudante, se optasse pela articulação concomitante, ele estudaria o ensino médio numa instituição e procuraria outra instituição para o curso profissionalizante. Então, nesse caso, a relação era separada, né? Uma dicotomia muito clara. Isso nas escolas públicas, né? Ele poderia cursar na escola pública o curso do ensino médio regular e poderia buscar, ou pública ou privada, uma formação profissionalizante. Isso seria concomitante ao ensino médio, matrícula concomitante. Poderia também ser subsequente, ou seja, ele fazia o ensino médio e não cursar nenhum ensino profissionalizante. Porém, após o ensino médio, ele poderia buscar o ensino profissionalizante em nível técnico médio, ou seja, a separação, né, essa relação entre a educação profissional, ela estava completamente separada, porque o ensino subsequente estava ocorrendo após o aluno, o estudante, já ter concluído o ensino médio, certo? Então, a universalização, que era a proposta das políticas neoliberais da educação básica, né, precarizou ainda mais e diminuiu ainda mais as possibilidades de um ensino propedêutico, né? Porque essa universalização não se deu acompanhada da qualidade do ensino, né? Foram em transformações, mudanças, né, que universalizaram o ensino, ampliaram a oferta de escola pública de maneira geral, mas que não traziam a preservação, esse cuidado, esse compromisso com a qualidade da educação. Então, o que aconteceu é que esse ensino médio regular, ele estava muito mais esvaziado de conteúdo, o currículo era muito menos propedêutico do que era anteriormente, pelas próprias condições daquele ensino médio que não tinha ali um financiamento claro, né? Já que o compromisso do Estado brasileiro, né, nos governos neoliberais, de aderir ao movimento de educação para todos dos organismos internacionais multilaterais, era de financiar a educação, o ensino fundamental. Portanto, a universalização do ensino fundamental não era a representação de que a escola pública, né, tivesse ali, né, uma preservação ou um compromisso com a qualidade, esvaziando ainda mais o ensino propedêutico, né? Porém, o setor privado vai se ampliando na década de 90 com a oferta do que possivelmente prepararia os jovens para a continuidade do estudo. Então, para a classe trabalhadora de maneira geral, um ensino médio de difícil acesso e com matrículas que cresciam, mas não acompanhava a qualidade do ensino, e ainda mais com esse dispositivo que separava essa relação, essa desarticulação entre ensino médio e ensino profissional, então os críticos, claro, tinham razão ainda mais de criticar o decreto e também a forma como ele foi o regulamentador de uma reforma da educação profissional no Brasil. Portanto, com a vitória de Lula, né, uma outra possibilidade surgia nas relações de forças, na conjuntura política do momento. E esse campo de intelectuais progressistas, né, afeitos aos estudos marxistas na educação, principalmente, defendiam essa perspectiva de retomar o debate de reforma do ensino médio e dessa relação entre ensino médio e educação profissional, superando o decreto, abolindo, revisando, revogando o decreto 2.208 e a sua forma de desarticular a relação entre ensino médio e educação profissional. Porém, o campo de forças progressistas, né, não conseguiu nem sequer abolir o conteúdo do decreto 2.208. O próprio decreto 5.154, após todo o debate nos seminários do ano de 2003 e em abril de 2004, né, ele vai ser sancionado, mas, porém, preservando a oferta de ensino médio regular, desarticulada ao ensino profissional, que são chamadas de escolas regulares. Mas o debate conseguiu promover que o dispositivo regulamentasse os estados, já que eles eram
As unidades federativas eram os responsáveis, eram os governos estaduais responsáveis pela oferta de ensino médio. Então, eles conseguiram que esse decreto regulamentasse, né, os estados a oferecerem o ensino médio integral, ou seja, uma possibilidade de articulação entre ensino médio profissional e ensino médio regular com uma matrícula única na mesma escola. Porém, esse decreto foi problemático no sentido de não ter o alcance que se almejava naquele momento, porque a conjuntura de forças políticas que conseguiram manter, né, os grupos empresariais, os grupos conservadores, né, o Sistema S, né, conseguiu manter tanto o ensino concomitante, os cursos subsequentes, não só isso, como fortaleceu o mercantilismo na oferta de educação profissional em nível médio, porque os dados do censo subsequentes vão demonstrar um avanço na oferta dos cursos profissionais no Brasil. E uma outra problemática é que o decreto também, apesar de criar a possibilidade dos estados oferecerem ensino médio integrado, ele não criou outros dispositivos que incentivassem a implantação desse ensino médio integrado, ou seja, cada estado iria decidir a seu modo, a partir de da sua conjuntura de forças locais, né, como seria essa proposta de ensino médio. E aí, no segundo governo Lula, com o programa Brasil Profissionalizado, esse programa de financiamento, né, de incentivo à ampliação dessas escolas de ensino médio integrado, né, elas vão receber esse aporte financeiro, os estados irão receber esse aporte financeiro, caso implantassem a proposta, fizessem a sua proposta, implantassem essas políticas de ensino médio integrado. Apesar dos esforços do campo progressista, né, e do novo governo que iniciava naquele momento em 2003, o resultado não era de superar o decreto 2208, porque uma nova articulação promoveu ainda mais a fragmentação de articulação dos cursos profissionalizantes com o ensino médio. Então, permanece aquela possibilidade de ensino médio concomitante, onde o jovem pode estudar numa escola regular e procurar, sejam cursos de outras instituições públicas ou privadas, né, esses cursos profissionalizantes. Pode ocorrer de forma subsequente, né? Também, quando os estados começaram a implantar suas propostas de ensino médio integrado, ainda havia a necessidade de articular melhor esse ensino médio integrado. Então, na nossa hipótese, não só essa ideia defendida pelo campo progressista, seria difícil implantar o conceito de politecnia, como também seria difícil implantar o conceito de escola unitária. Os esforços, claro, conseguiram avançar para a implantação de escolas de ensino médio profissionalizante, mas não conseguiram implantar de forma efetiva, né, uma proposta que fosse voltada, né, para superar a unilateralidade do ensino médio regular e o seu esvaziamento, né, de conteúdo propedêutico, que vai ser apenas preservado ali no início dos anos 2000 no setor privado. Então, de maneira geral, para a continuidade dos estudos do jovem da classe trabalhadora, ainda continuava incerto. Só que agora ele teria muito mais opções para escolher por qual meio ele poderia se profissionalizar. Então, mesmo com o governo voltado para atender algumas necessidades e melhorias do campo da classe trabalhadora, né, ainda assim, a educação era um nicho que os empresários da educação estavam explorando no novo momento das políticas neoliberais. Porque o decreto 5154 não vetou ou não possibilitou
ou obrigou a implantação de um ensino médio integrado, mas sim apenas que as unidades federativas pudessem ofertar de forma opcional esse ensino médio integrado. É tanto que ainda existem escolas de ensino médio regular espalhadas no Brasil inteiro. Mas havendo essa possibilidade de ensino médio integral, esse grupo do campo progressista entendia que eram os germes para uma escola que unificasse o saber e o fazer. Então, essa tecnologia empresarial socioeducacional, que era o modelo implantado e que servia de base para a gestão administrativa e gestão pedagógica dessas escolas profissionalizantes, tanto implantadas em Pernambuco, e foi o exemplo que o Ceará seguiu, foi o exemplo pernambucano, né? Elas tinham um vínculo da adaptação da tecnologia empresarial Odebrecht para o meio educacional. Só que ela também se articulava ao movimento de educação para todos, ela se articula ao movimento de educação para todos, portanto, com os pilares, né, estabelecidos ali no relatório Delores, né? O pilar do aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver, né? E acrescentando a esses pilares, o quinto pilar foi aprovado pela Unesco, né? Na reunião de Havana, a reunião dos ministros, né? No encontro em Havana em 2001, que foi a incorporação do quinto pilar, aprender a empreender. Então, apesar de esse dispositivo, após 2004, tentar resgatar a proposta do conceito de politecnia como uma proposta superadora da dicotomia, né? Ou das dicotomias, já que com agora a crise estrutural do capital, né? E a fragmentação ainda maior das propostas de articulação entre ensino médio e ensino profissional, essas dicotomias ainda vão estar ainda mais fragmentadas e complexificadas naquilo que nós já elencamos: ensino médio regular, desarticulado ao ensino médio concomitante, ensino médio subsequente e ensino médio integrado, podendo ser instituições públicas ou privadas. Mas, falando de políticas públicas, que é o eixo da nossa pesquisa, analisar um dos exemplos, né, do que foi colocado em prática em termos de políticas estaduais, a proposta cearense se baseava numa filosofia, ou seja, numa ideologia do setor privado, incorporando o movimento de educação para todos dos anos 90, ali, principalmente no relatório Delores. Então, o aprender a empreender foi muito mais reforçado do que os outros pilares, reforçando ainda mais uma educação unilateral. Portanto, não podemos dizer que, mesmo que a proposta de politecnia viesse a ser implantada, superaria a dualidade educacional, tendo em vista que a dualidade educacional, enquanto houver divisão do trabalho, proprietários dos meios de produção e não proprietários, vendedores da força de trabalho, que são os trabalhadores, e essa divisão de classes, então essa dualidade ela vai continuar existindo, né? E mesmo com uma proposta de escola unitária, ela tende a ser apenas um germe de uma transformação, mas não significaria em si uma emancipação momentânea e radical da classe trabalhadora. Ela teria que ser acompanhada por outros movimentos da sociedade, outros movimentos revolucionários, ou seja, outros movimentos de transformação das relações socioeconômicas, das relações produtivas. Portanto, podemos dizer que após o decreto 5.154 de 2004, o ensino médio tinha a escola de ensino médio regular, né? Passou também a ter os cursos concomitantes ao ensino médio, fossem eles no nível fundamental ou no nível médio, e com matrícula distinta, né? O ensino subsequente, que era aquele após o ensino médio, que o estudante vai estudar numa escola regular, mas não faz o curso profissionalizante. Então, essas duas propostas elas estão completamente desarticuladas, mas elas vão atender ali aos objetivos do mercado de trabalho, que precisa, claro, né, de trabalhadores
instruídos minimamente, mas não com uma instrução tão profunda para exercer trabalhos cada vez mais precários. Por sua vez, esse ensino subsequente, eles vão absorver os egressos do ensino médio que não foram para o ensino superior, porque para admissão ao ensino superior é preciso passar no vestibular ou nos exames de avaliações. Portanto, a outra vertente é a possibilidade do ensino médio integrado com matrícula única. Porém, ainda não temos uma formatação de um currículo integrado nessas escolas de ensino médio integrado. Existe o curso técnico, por exemplo, aqui no Ceará, a proposta dos cursos técnicos, elas estarão vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, enquanto outros professores que vão trabalhar nessas unidades são professores vinculados à Secretaria de Educação. Então, a unificação curricular, a integração curricular, ainda é um caminho muito distante a percorrer numa proposta que se baseia numa tecnologia empresarial socioeducacional e não numa proposta de currículo de ensino médio integrado visando atender às reais necessidades de que esse trabalhador possa ter aumentadas, expandida a sua possibilidade, potencializada a sua possibilidade de continuar os estudos. Não está nada garantido, porque ao final das contas uma escola profissional ela vai continuar sendo unilateral na formação desses jovens trabalhadores, tornando incertas a continuidade dos seus estudos. Isso iria depender de muitas mediações e muitas contradições que podem obstacularizar a continuidade dos estudos desses jovens que cursam. É verdade que o Banco Mundial também financiou essas escolas, na proposta cearense. Porém, o foco dessas escolas para o Banco Mundial e para os referenciais curriculares é formar um jovem para o mercado de trabalho, Isso o Banco Mundial deixou claro quando, na participação das reuniões do Plano Plurianual 2016-2017, que reclamou do desvio de finalidade que seriam essas escolas, pois elas estariam cada vez mais inserindo mais jovens na universidade do que no mercado de trabalho. Então, diante dessas contradições, essas escolas ainda precisam continuar sendo estudadas, e o debate público precisa ser fortalecido em torno delas para poder a gente conseguir realmente defender uma escola que se volte para os interesses reais da classe trabalhadora e não apenas os interesses do mercado de trabalho, que é voltado para o recrutamento desses jovens muito cedo ainda, quando eles têm a possibilidade de continuar os estudos e poderem melhorar sua qualidade de vida e da sua família. Então, eu já vou encerrando por aqui. Agradeço a FUNCAP pelo espaço de debate. E quem quiser buscar a minha tese ou o livro, é só acessar na página da Unesp, que é onde a minha tese está hospedada, e o livro pode ser encontrado também na internet. Basta digitar no Google Educação Profissional e Ensino Médio no Brasil, na crise do capitalismo contemporâneo. Então agradeço, um abraço a todos.